Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da oitava da Páscoa, vivendo a alegria da ressurreição do Senhor. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versículos 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Amados e amadas de Deus, os discípulos de Emaús voltaram agora para Jerusalém. Jerusalém é onde estava a comunidade dos apóstolos reunida. Voltaram para a comunidade, voltaram para Jerusalém e foram contar para os outros o que tinha acontecido, como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. E então agora o próprio Jesus se coloca no meio deles e lhes deseja o dom da paz. A paz esteja convosco. E os apóstolos ficam então assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Amados e amadas de Deus, qual é a situação agora diante do ressuscitado que aparece? Ficam assustados, com medo. O medo aprisiona, o medo fecha a pessoa em si mesma, não a abre à realidade. Continua o texto do Evangelho, mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." Amados e amadas de Deus, Jesus mostra as mãos, os pés, Jesus mostra as chagas que ele tinha, Jesus mostra que é ele mesmo. Amados e amadas de Deus, há uma continuidade entre o crucificado e o ressuscitado. O ressuscitado traz em si as chagas gloriosas, as chagas da mão, dos pés, do lado. É ele vencedor da morte. Era Jesus mesmo que tinha sido crucificado e agora estava ressuscitado, vivo e que aparece para os apóstolos. Continua o texto do Evangelho dizendo isso: Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Quer dizer, era ele mesmo. As mãos tinham a marca dos pregos, os pés também. Era ele mesmo ressuscitado. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Amados e amadas de Deus, agora qual é a atitude dos discípulos? Estão alegres, estão surpresos. O ressuscitado está no meio deles. O Senhor está vivo, está ressuscitado. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Amados e amadas de Deus, isso é importante. Jesus abre a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. As Escrituras falavam dele, as Escrituras falavam da sua morte e ressurreição. Os discípulos vão entender a ressurreição, vão acolher o ressuscitado quando percebem que nele se cumprem as Escrituras, que as Escrituras falavam dele. E disse-lhes: "Ainda está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que nele se cumprem as Escrituras. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos, no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Ele é o Salvador, ele é o Senhor que está ressuscitado
e vivo. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Qual é o papel dos apóstolos? Devem ser testemunhas do ressuscitado. Qual é a nossa missão hoje? Sermos testemunhas do ressuscitado. Desejo que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.